Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Simática Podcast. É o podcast que ressoa conhecimento. O meu nome é Rogerson Machado, na mesa dali o Ricardo Cantuária, né, Ricardo? Oba, Voltou, deu uma passeada aí, Ricardo? Foi para Santa Catarina. No último episódio estava o Thiago ali. Mas hoje a gente trouxe um convidado aqui muito especial. Todos os convidados são especiais, né? E a gente trouxe aqui a Juscelene Damasceno Volpe. Obrigada, agradeço a oportunidade, né? Muito obrigada aí para poder, enfim, falar um pouco sobre mais a minha prática, sobre o que eu posso agregar, né? Sou psicóloga, sou professora e também informação ali na psicanálise, né? A gente sempre está em formação em algo, né? Nunca conclusivo. Mas quero agradecer a oportunidade e espero contribuir com o que for Seja possível. Muito bem-vindo aqui nos estúdios aqui, o seu esposo está ali também, né? Sim, sempre acompanhando a gente aqui nos bastidores aqui. E a gente não falou, né? Mas ela é psicóloga, pedagoga, né? Isso. E formada também em gestão escolar, né? Isso, aham. E está se graduando em psicologia clínica. Isso, psicanálise na psicologia clínica. Ah, psicanálise na Isso, Eu ia perguntar isso aqui, porque você já é formada em psicologia, né? Isso, já sou. Explica pra nós um pouquinho claro, disso aí, com qual que é a tua certeza. formação, como é que você tá. Então, assim, a minha história ali, ela começa com... Vou retroceder um pouquinho ali o magistério, né? Então, com o magistério, eu tive a oportunidade ali de conhecer um pouco mais sobre educação. E me apaixonei, né? Sempre gostei, tanto que assim que foi ali no fim do ano, eu fiz o concurso, tanto que até hoje eu sou professora da Rede Municipal de Curitiba. Legal. Então, tô lá até hoje. Sempre falo que eu tenho um coração dividido, né? Psicologia e educação, tanto que elas são áreas que se casam, se encaixam. E isso facilita muito, né, o dia a dia. Então, eu saí ali com uma bagagem bem bacana da pedagogia, mas eu queria outras coisas. Falei, imaginava eu que já sabia tudo, né? Coitada, não sabia nada ainda. Então, fui ali fazer psicologia porque me apaixonei muito, bem nesse momento, pela história, pela sociologia, por algumas matérias ali do magistério que acabam despertando na gente o interesse, né? Então, falei, não, eu acho que o que se encaixa aqui entre história e sociologia é psicologia. E eu fui ali pesquisando como que era o curso, entrei, né? E começou a minha paixão ali pelo estudo do comportamento humano, né? E mais pra frente ali eu fui também escolhendo a abordagem que eu iria atuar. Porque lá quando você faz a o magistério, né? Isso. Tem ali uns negócios de psicologia ali, umas matérias ali, né? E daí ali eu já acho que é a portinha de entrada. Muito, inclusive. Porque ali no magistério, eles focam bastante, inclusive no tema de hoje, né? A gente não falou o tema, né? Vou me antecipar, então. Fica à vontade, né? aí, ó. Que é o desenvolvimento psicossocial, né? Ali da infância, da adolescência, da velhice, do ser humano, né? Então, esse desenvolvimento que, de certa forma, acompanha a gente ali ao longo da vida, é marcado por fases, por diversos teóricos, e eu trouxe aqui um pouquinho da minha experiência também na prática clínica, né, que eu gostaria de poder compartilhar, até mesmo, quem sabe, algumas identificações, claro, mantendo o sigilo, que isso é muito importante, mas trazendo algumas vivências ali para a gente poder dialogar. Eu lembro que minha mãe fez pedagogia também. Que show! Pedagoga, ela fez uma porção de... Vamos trazer ela aí também. Traz mesmo, traz pra gente trocar uma figurinha, né? E aí eu lembro que ela falava assim no início da carreira dela, de estudo dela, né? Ela falava do id, do ego, do superego. E aí elas traziam umas musiquinhas e a gente, né? E quando eu fui fazer o último curso que eu fiz, que foi técnico de segurança do trabalho, eles dão atenção para essa parte, né, de psicologia, porque tem psicologia do trabalho, né? Sim. E daí a formação, como é que é isso aí? Vamos pegar aqui, né? Depois eu entro nessa parte, então. Claro, mas pode ir perguntando, a gente vai divagando ali, né? O que levou você
Vamos seguir um pouco aqui, mas não vamos seguir muito. O que você levou você a escolher essa parte, então? A psicologia. A psicologia. Bom, eu vou ser bem clichê, né? Eu gostaria, assim, a princípio, de entender como que funciona realmente as pessoas, né? Eu sempre fui uma pessoa, assim, muito observadora, muito quieta, mas muito observadora, assim, quem tá me assistindo vai lembrar como que eu era lá no magistério, no ensino médio, né, amor? Inclusive, nós estudamos juntos, não na mesma sala, mas no mesmo colégio, então, ele, né, lembra como que eu era. Só que as pessoas pensavam, talvez, ela é muito quieta, mas na verdade eu era muito observadora. Então, eu gostava de observar as pessoas, como que funcionava, né, a mente humana. E eu também queria me entender, né? Olha o clichê, né? Faz psicologia para se entender. Eu esses dias estava pensando, eu acho que eu preciso fazer uma terapia, viu? Isso é bom, olha. Aí eu falei, acho que eu vou... Será que eu estudo esse negócio aí? Eu sou suspeita para falar. Tudo que me interessa um pouco, eu quero estudar já. Mas não dá vontade? Né? Eu começo a assistir lá os convidados que você já trouxe aqui no podcast. Falei, gente, que negócio interessante. Dá vontade de fazer uma faculdadezinha ali, um cursinho ali. Um curso, o que tem nessa área aqui, né? Vamos ver. Mas é isso, o que me levou a fazer mesmo a psicologia foi a vontade de me entender, a vontade de entender as pessoas. E assim, eu sempre digo que quem faz a psicologia sempre tem um propósito na própria vida, na vida das outras pessoas também. Que a princípio nós não compreendemos muito bem qual que é esse propósito, a gente vai compreender melhor ao longo ali da faculdade, porque passamos ali por muitas desconstruções de pensamentos e divergem muitas coisas, né? Diverge aquilo que nós acreditamos como certo e errado, as nossas crenças, né? Os nossos valores, às vezes. Então, é muito comum ouvir assim, entrou de um jeito e saiu de outro, né? A gente tem essa... a gente se conhece, assim, por causa de uma comunidade, né? A gente tem essa... Todo mundo que é da mesma comunidade sabe que você, como diz assim, tem aquela crença ali, né? Então, se você entra fazer um curso, por exemplo, em psicologia, a gente via que o pessoal... Não, a cabeça da pessoa mudava. Isso. Mas ainda bem que mudou, né? Olha, eu diria que bom. Que bom, né? Que bom que mudou. Porque muitas das vezes, quando a pessoa faz, muda para melhor, né? Exatamente. É claro que, assim, o que eu acredito que acontece, né? Toda reconstrução, ela demanda da gente um esforço para que possamos construir uma nova pessoa, né? Então, a gente tem que colocar ali na balança aquilo que faz sentido ainda para nós e aquilo que não faz mais sentido, né? O que é certo e o que é errado, o que é nosso e o que não é. Então, inclusive, já até adentrando no tema, a gente traz, desde muito criança, muitas vivências familiares. Né? E trazemos isso como base da nossa personalidade, como base de quem nós somos, dos nossos valores. E, querendo ou não, isso vai definir também as nossas escolhas, né? As nossas opiniões sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre quem está do nosso lado. Os nossos relacionamentos. Né? Então, eu diria assim que na psicologia é muito comum que a gente se sinta um tanto quanto confuso ali, fazendo o curso, na hora de se perguntar quem somos, né? Por que eu acreditei nisso tanto tempo? Ou, que bom que eu acreditei nisso tanto tempo, agora isso faz sentido, né? Então, muita coisa muda ali, porque realmente é o estudo do comportamento humano, da mente humana, e não tem como passar por essa formação sem... se conhecer, né? Se conhecer, exatamente. Nossa, que legal. E muito legal isso aí, né? Porque a gente vai criando perguntas assim que vai... Cutucando a ferida, aqui, né? Aonde que... E como é que você foi... No que você atua hoje? Conta pra nós. Então, vamos lá, né? Continuando a história, fiz psicologia, né? E depois da psicologia, sempre continuei trabalhando na educação, inclusive. Estava ali fazendo a faculdade e atuando também como professora, ali mais na área infantil, que eu amo as crianças, né? Então, o meu coração dividido, né? E depois eu falei, nossa, tem uma necessidade muito grande de fazer a pedagogia.
porque ao longo ali também do meu trabalho, a prefeitura, ela dá essa oportunidade, né, pros profissionais, né, sempre de muito estudo. Então, eu falei, eu preciso da pedagogia também para oficializar tudo isso, né? Então, fui lá, fiz a pedagogia também. Depois que eu terminei a psicologia, deu um tempo sabático, né? Porque também a gente não é de ferro, né? É verdade. Mas fiz também. E agora, né, atualmente, daí depois eu comecei as pós e tudo mais, ainda tô, né, aí caminhando. Mas, nesse momento, eu tô atuando nas duas áreas, como professora, né, ali no período integral, e à noite, no fim de semana, eu atuo como psicóloga clínica. E qual que é a diferença aqui? Porque você está se graduando em psicologia clínica e já é psicóloga. Boa pergunta, ótima. Então, assim, a diferença é que a pós-graduação na área clínica, né, de atendimentos da psicologia, ela vai focar muito nos recursos que nós temos para atender o paciente. Então, por exemplo, a minha abordagem é a psicanálise, né? Então, dentro da psicanálise, eu já vi convidados aqui falando sobre ela, né, que também, né, tá aqui no meu coração. Então, assim, dentro da psicanálise temos recursos, temos maneiras de lidar com o nosso paciente, né? Não que a gente segue um script, inclusive a psicanálise vai totalmente contra isso, né? Ela vai ali numa associação livre, que a gente chama, que é falar o que vem à mente, né, na sessão. A gente não tem um roteiro. Só que nós acreditamos no inconsciente. E acreditamos que em algum momento ali que o paciente estiver falando, vai vir conteúdos inconscientes que o psicólogo e psicanalista tem que ficar atento para investigar, catar essas... Para pegar aquela chavinha ali para colocar no outro lugarzinho do chave, né? É isso Porque mesmo. eu percebi que o psicólogo, se ele quiser pegar uma abordagem mais psicanalista, ele tem que fazer uma pós ali respectiva, né? Ou não precisa? Então, não necessariamente, né? O que difere? É uma dúvida muito comum, né? Quando a gente faz psicologia, nós temos essa graduação, né? Fez lá também a inscrição no CRP, você tá liberado para atender. Né? Como psicólogo, né? E o psicólogo, ele vai escolher uma abordagem para atender os seus pacientes, né? Por que é importante escolher uma abordagem? Para você se guiar em como você vai estudar... Métodos ali. Isso, exatamente. Os métodos que você vai estudar para atender aquele paciente. Vou dar um exemplo, né? Vamos imaginar ali que apareça uma situação de um quadro depressivo no teu consultório, né? Então, você ali como psicólogo, você tem que entender quando começou, o porquê que esse paciente está dessa maneira, quais são os sintomas, né? O que leva o paciente a continuar nessa situação, nessa condição, o que desperta, ou a famosa frase do gatilho, né, que tá em alta essa palavra, né? Qual que é o gatilho? Então, você precisa ter ali várias perguntas, e você só vai conseguir responder a essas perguntas se você tiver uma base teórica para isso. Né? Então, você tem que ter uma base teórica. É claro, tem psicólogos que preferem não optar apenas por uma abordagem, né? Nós temos aí na psicologia bastante abordagens. Temos a psicanálise, a TCC, né? A teoria cognitiva comportamental, temos a Gestalt e inúmeras, né? Não vou dizer tão inúmeras, mas tem bastantinho, né? Que você pode se guiar para atender os seus pacientes, as demandas que surgem no consultório, né? Por isso que o psicólogo, ele pode atender sem necessariamente ter uma pós-graduação. Ele pode clinicar ali, abrir Pode clinicar, exatamente. Só que ele tem que escolher um método, de qualquer maneira ou não? É importante. Não é uma via de regra, é importante. Tá, então não é uma... deixa eu ver se eu cortei você. Não, pode falar. Às vezes você já ia explicar, eu tô perguntando. Pode falar. O psicanalista, quando ele faz ali o curso de psicanalista, ele sempre... Eu tô percebendo que todos eles acabam querendo fazer psicologia, né? Por causa, acho que não sei se é por causa do mercado, alguma coisa assim.
E nesse caso seu, de muitos outros profissionais, acabam pegando essa vertente para poder especializar nessa área. Uhum. O que acontece é que, assim, a psicanálise, ela não depende necessariamente da psicologia para ser vista, para ser reconhecida, né? Tanto que temos aí a possibilidade de ser psicanalista sem ser psicólogo. Não é? Uma coisa não depende da outra, mas agrega, né? Então, por exemplo, eu conheço pessoas que é psicanalista, mas não é psicólogo, né? E assim, não tenho o aparato para falar assim, o que apenas um psicanalista faz ou o que um psicólogo apenas faz, mas eu diria que é importante ter essas duas visões, tanto da psicanálise quanto da psicologia, agora de forma separada, para você conseguir entender um aspecto amplo do seu paciente, né? Então, assim, tem pacientes, por exemplo, que apenas a abordagem da psicanálise, vamos imaginar que não dê conta das demandas. Né? Eu tô sendo ousado em falar isso. Tem gente que talvez possa ali nos comentários falar algo, por causa das crenças da pessoa, você diz assim, e daí vai ser difícil trabalhar com aquele método, né? Você diz, nesse sentido? Sim, nesse sentido. Por exemplo, legal. Principalmente com adolescentes, né? Vou dar um público aqui bem específico, né? É claro que a psicanálise ela já passa por diversas transformações. Inclusive, não é como antes, lá nos tempos de Freud, que apenas o paciente falava. Né? A gente tem, às vezes, essa visão mais enraizada de que só o paciente fala e o psicanalista não. Fica né? ali fazendo Fica ali só desenho. ouve. E é uma demanda, é algo que as pessoas reclamam muito. Nossa, eu fui naquele lugar, eu fui naquela psicóloga, ela só me ouviu. Ou ela só fez cara de paisagem. Né? Eu não vou dizer que isso é ligado diretamente à psicanálise, mas a maioria das pessoas que trazem isso falam que era da psicanálise. Né? Só que hoje em dia as coisas mudaram muito. Né? Eu acredito que ali, principalmente aqui depois da pandemia, né, houve uma disseminação muito grande da importância da saúde mental. Né? Então, muitas pessoas precisaram até adequar os seus métodos. Então, eu sempre digo para os meus pacientes que também fazem psicologia, alguns, né? Falo, olha, você é a pessoa responsável por atender o seu paciente. Então, é você que vai entender qual momento você fala, qual momento o paciente fala, né? Não é só um falando, o outro ouvindo, ou vice-versa. Né? Então, por isso que eu falo, a psicanálise e a psicologia, elas independem uma da outra. Mas, se você tem as duas, é um conhecimento muito melhor, né? Agrega. Muito bem. Então, por isso que você está pegando essa linha aí. É uma linha muito boa, viu? Já teve aqui o psicanalista, né? E vai vir outro ainda. Ai, não. Vai vir um aí que pra mim tá ótimo, né? Que eu vou acompanhando todo mundo. Tô dando spoiler, né? Mas ele é bem gabaritado também. Ele faz várias medicinas alternativas. Quiropraxia e tal. Bem legal ele. Assim, desperta, né? Uma vontade de entender também as outras vias terapêuticas, né? É verdade. E dentro dessa área do psicologia do desenvolvimento, né? Que a gente vai falar aqui hoje. Isso. Quais são as principais teorias? Eu não vou falar muito teoria, né? Que a gente já combinou. Mas assim, mais ou menos, assim, por cima, só pra gente... Tá. Então, assim, eu gosto muito, não tem como falar da teoria do psicologia do desenvolvimento sem falar do Freud, né? Que é o nosso pai da psicanálise ali, né? Então, assim, o Freud, ele sempre ousado, né? E ele traz ali nos seus estudos que a criança, ela tem uma sexualidade. Não a sexualidade igual nós, adultos, conhecemos, né? Cheio ali às vezes de malícia e tudo mais. Não, a criança, ela apresenta em determinadas idades alguns comportamentos, alguns modos ali de agir que são marcados por fases psicossexuais, né?
Então, o Freud, ele traz muito isso com outras teorias também. Ele traz ali no livro os 3 ensaios sobre a sexualidade. Ele traz isso também quando ele coloca ali que a criança passa pela fase oral, anal, fálica e entre outras. E ele fala também sobre o complexo de Édipo, que é algo interessante até mesmo para poder desmembrar um pouquinho, já que a gente está falando de teoria, né? O complexo de Édipo é um mito que o Freud usou para se basear na sua teoria, né? Então, existe o mito de Sófocles, que o Édipo é uma peça, né? Onde ele se apaixona pela mãe e ele mata o seu próprio pai, sem saber que são a mãe, sem saber que é o pai, né, verdadeiro dele. Mas isso tudo o Freud usou como uma metáfora, né? Essa peça ele usou como uma metáfora para falar na sua teoria que, desde criança, as meninas, elas têm uma paixão pelo pai e os meninos uma paixão pela mãe. Que escreve cartinha, né, e tal. Isso mesmo. Acho que tem mesmo isso aí, né? Isso aí a gente verifica no nosso dia a dia, né? Tanto que a gente fala, a menina vai puxar mais pro pai, vai ficar mais grudada com o pai. E o menino, né, é o xodó da mãe. Então, não é à toa que nós temos esses ditados populares, né? O Freud, lá em 1800 e bolinhas, ele já entendia sobre isso. Porque acho que, assim, o primeiro homem, né, que a menina vê quando existe é o pai, né? Que ela vê, né? Então, assim, se falar primeiro o homem da menina, fica meio chato, né? Mas a primeira pessoa que ela vê como homem é o pai, isso. Né? E a mesma coisa com o menino, né? Sim, mas isso que você acabou de falar é exatamente o que o Freud queria com a metáfora, né? Ele quis dizer que o primeiro homem, não necessariamente o homem como essa forma sexualizada que nós adultos temos essa visão, mas sim o que um homem representa na vida de uma criança. Né? O que essa figura masculina representa na vida dessa criança, o que essa figura feminina representa na vida dessa criança. Lembrando que, às vezes, não necessariamente precisa ser o homem. Às vezes, uma mãe, né? Vamos imaginar ali na família de 2 mães, né? Às vezes, uma mãe também ocupa essa função de pai. Né? Então, tanto que o Freud nomeou, né, função paterna e função materna, mas é uma função, ou seja, pode ser trocada, não necessariamente precisa ser do sexo feminino ou masculino, né? E ele comentou ali nessa teoria que cada um tem uma função. O pai de citar as regras, as leis, né, de fazer essa castração que a gente costuma dizer, né? Tanto que quando o menino, vamos imaginar ali um menininho ali, eu amo minha mãe, né? Minha mãe é a mulher da minha vida, isso lá na infância, né? O que o pai representa ali a princípio? É um obstáculo, né? Se você for ver bem, né? É porque ele é o homem da casa, e daí é o segundo homem. Isso, exatamente. Então, é uma rivalidade. Né? E a menina, agora em outro cenário, né? A menina muito apaixonada pelo pai, o pai é isso, o pai é aquilo, e a mãe é esse obstáculo, né? Mas por que é importante ter esse obstáculo? Porque mais para frente, o Freud vai falar assim, que a criança precisa sentir que ela tem esse obstáculo. A criança precisa viver também esse obstáculo. E vencer. Mas como que ela vai vencer, na verdade, né? A teoria que Freud usou do complexo de Édipo foi para exemplificar que na vida você sempre vai ter frustrações, né? Então, ele trouxe essa teoria justamente para nós lidarmos com alguns conceitos da vida adulta, né? Que é o conceito de castração, que fala ali da frustração, que é justamente eu quero isso, mas não posso ter. E quantas vezes nós adultos já nos questionamos sobre isso, né? Eu queria tanto ter aquilo, mas eu não posso ter. Eu queria ter nesse momento, mas não é possível, né? E a gente briga muito com a frustração.
E Freud coloca que é necessário, desde muito cedo, a gente ter esse contato com a frustração. Até porque, né, também sendo professora, a gente vê pessoas que não sabem lidar com a frustração, né? Então, esse conceito de castração, ele precisa acontecer justamente para a criança entender que a frustração, ela vai acontecer na vida, né? E mais para frente, inclusive já vamos adiantando as fases aí, né? Mais para frente, temos ali a adolescência, em que também o adolescente, ele tem uma dificuldade muito grande de lidar com a falta, né? Tanto que eu recebo muitas demandas também no consultório de adolescentes que trazem isso muito latente. Eu não consigo lidar com aquilo que acontece na minha família, eu não consigo lidar com essa tristeza que eu sinto. Daí, quando a gente vai investigando mais a fundo, o que é essa tristeza, né? O que é esse vazio? É justamente as frustrações da vida, né? Então, eu sempre digo, a gente tem ali na psicanálise o conceito de falta também, né? O conceito de falta é o que vai impulsionar o desejo. Então, toda vez que a gente tem falta de algo, a gente naturalmente vai buscar, vai querer tamponar aquilo que está ali vazio, né? Quando eu tive no quartel, né, no exército, servi no exército, e eu fui embora cedo de casa, e fui embora e fui servir o quartel. E quando eu via o pessoal, a gente ia na casa dos companheiros do exército e tal, e daí tinha família, né? Aí eu vi o pessoal chegando, eu era laranjeira, né? Eu morava no quartel. Porque eu morava aqui na Planta Carla, sim, e servia lá no Boqueirão, e eu ia de bicicleta. Nossa! Daí eu resolvi parar, porque estava muito cansativo. Eu imagino. E eu morei lá daí, para não precisar ficar vindo todo dia, né? Era uns 20, 30 quilômetros de bicicleta todo dia. Aí um dia eu vi um acidente e eu resolvi não ir mais. Aí eu vi os outros soldados falar, assim, sobre a família. Ontem teve aniversário lá em casa, e não sei o que, e tal. E daí eu morando sozinho. Tava morando sozinho aqui, depois fui morar no quartel, né? E aí eu senti saudade lá da minha família, porque daí senti falta, né, da família e tal, do pessoal. E aí depois que eu saí do quartel, eu voltei pra casa da minha mãe, pra ver se eu conseguia ter aquilo ali, né? Que é a falta, né? Daí você vai buscar, né? Olha, na tua situação, assim, no teu caso, você realmente buscou aquilo que te faltava. Né? Mas vamos imaginar um cenário. Vamos imaginar que você não conseguisse estar perto da tua família por outras situações, né? Porque às vezes a gente sente falta, né, da nossa família, ou sente falta de alguém, só que a nossa convivência com esse alguém é tão mais difícil do que a própria presença, a própria falta, exatamente. Né? Então, às vezes, aquele ditado, né? Longe é melhor do que perto. Só que longe também é ruim, né? Também é ruim, também sofre, né? Então, vamos imaginar esse outro cenário. Tem pessoas na vida que tenta tamponar a falta com compras, com objetos, com até um excesso de determinada atitude, né? Tem pessoas, assim, que são extremamente intensas, né, para não falar outras coisas, né, mas essa intensidade toda também diz sobre uma falta, né, então, assim, temos uma frase muito coringa em psicanálise, né, aonde há excesso, há falta, então, até para identificar mesmo como que o ser humano lida com essa falta, né, na vida adulta, por exemplo, e na velhice. Né? Na velhice acontece o fato de que o tempo é um grande inimigo. Né? Então, na velhice é muito comum ali os meus pacientes de mais idade, assim, trazer situações, eu devia ter feito isso. Eu devia ter feito aquilo. Como se o passado, ele fosse mudado, né? Ele fosse possível de ser mudado, né? Ou pacientes que trazem ali situações familiares e que não souberam lidar por muito tempo e que agora estão sofrendo, né? Então, a gente tem, em cada fase do ser humano, né? Trazendo bem agora para o tema, nós temos uma demanda em cada fase da vida do ser humano, né? Tanto ali na infância, na adolescência, na vida adulta e na velhice.
Porque eles falam que como é que é? A personalidade vai formar quando é criança, né? Isso. Até uma idade X lá, né? Qual a idade mais? 8 anos ali? Então, é aí que tá. A gente não tem, assim, uma idade X para bater o martelo. Cada um é... Exatamente. E falar, olha, tá formada a personalidade. Mas nós temos uma estimativa, né? Tanto que o Piaget, que você comentou, né, que já leu também, Freud também trazia isso, Melanie Klein e outros teóricos da área, né? Eles trazem a estimativa de que entre 5 anos até os 7, 8 anos, a criança está formando a sua personalidade. Né? Então, é uma fase muito importante. Eu vejo as crianças lá onde eu trabalho, inclusive, fazendo grandes descobertas, né? As descobertas de quem eu sou. Por que eu tenho esse nome? Por que eu tenho esse sobrenome? Da onde que eu vim? Por que meu pai é assim? A fase do porquê. Tem essa fase. Tem. Né? E os pais... Tem. A gente fica pensando assim, das duas, conversar com o psicólogo, dá nisso aí. Hoje você pensa que você tem que fazer terapia, ou você pensa que tem que estudar também, né? Exatamente. Das duas, uma. Exatamente. Né? E assim, vai trazer conhecimento, vai trazer ali uma reflexão sobre você, sobre a tua vida, né? Eu queria perguntar um negócio aqui. Quando eu era criança, a gente brincava, acho que já tá mais, como é que é? É mais pra consulta. Pra consulta, né? É normal, a gente vai chegar numa fase assim. Eu brincava de... Depois eu fui pensar nisso, né? Eu brincava de construir eu tinha um barranco, assim, em casa. Aí tinha uns carrinhos, a gente fabricava a casinha. Ficava o dia inteiro fabricando naquilo a casinha, ali. Colocar o carrinho. Legal, ali fazia a estradinha. Mas brincar mesmo, eu não brincava. Sim. Eu brincava de construir, né? De construir. Só que eu tava conversando com o Ricardo, né, Ricardo? Esses dias aí, né? Poxa, eu só tô construindo também, eu brinco de construir, pô. Será que eu vou ter que passar a vida inteira desse jeito? Será que o que eu construí lá na infância eu vou passar a vida inteira? Construir também na vida adulta. Não vai dar pra brincar, só vou construir, sabe, meu Deus do céu. Mas faz parte disso, a gente constrói, tudo bem, né? Constrói ali na infância, né? Sim. Mas tem como sair daquilo ali, às vezes, né? Porque eu não quero ficar brincando de construir da vida. Eu diria que o construir para você, né, e para muitas crianças é simbólico, né? Por que é simbólico? Porque o brincar, ele é muito significativo, né? Agora, pegando a parte da pedagogia junto com a psicologia. É por meio do brincar que na clínica com as crianças, nós conseguimos entender como que aquela criança está, como que é a relação dela com os familiares, como que é a relação dela com ela mesma, né? Então, eu garanto muito que na hora que você estava construindo, colocando cada peça no seu lugar, muito de você estava ali, né? Então, o que você estava construindo? Talvez, inconscientemente, algo em você poderia estar fora do lugar. E você, construindo, brincando, você conseguia colocar as coisas no seu lugar, né? Você conseguia brincar e, ao mesmo tempo, simbolizar o que você estava vivendo naquele momento, né? E é muito comum a gente trazer isso para a nossa vida adulta. Esse simbolismo todo, só que daí de uma forma diferente, né? Então, será que o prazer não está justamente na construção? Porque isso é seu. Isso é simbólico, isso traz algo, né? E eu gosto de construir, né, Ricardo? Eu falei até no alguns episódios, que não sei se eu falei. Eu sou aquele cara fazedor, sabe? O cara fazedor. Colocar ali. Pode fazer. Se eu sentar ali pra o Bruno é assim. Fazer alguma coisa no computador, é assim. eu já fico nervoso. Nervoso, não fico inquieto. Você tava fazendo um curso online ontem, meu Deus do céu, que trabalho dá fazer curso online, né? Eu tenho dificuldade. Aí eu prefiro tenho presencial. Que ir lá. Eu tenho que ir lá e mexer com alguma coisa, fazer alguma coisinha. Isso, tá em movimento, né? Porque aquela coisa de ficar ali parado, só ouvindo, não dá. E muito disso também, eu já li, não sei se eu li algum livro que falou isso.
Tem muito, mas aí já está mais para o lado do psicanalista da Pode coisa. falar, vamos divagando. 50% do pai, 50% da mãe? Constrói a criança que ela vai ser ou tem mudança ali? Olha, eu diria que na verdade não é bem por esse caminho, né? Eu diria que o que constrói a personalidade ali da criança são as vivências cotidianas, né? Então, muito do que ela vai viver, tanto com o pai quanto com a mãe, ou com os dois juntos, né? É o que vai construir. Eu não vou dizer assim que tem uns 50%. Porque pode ser... Pode variar um pouco? Pode variar. Tem criança que admira muito a mãe e vai se espelhar nela, né? Vai admirar o pai, mas não com tanto afinco. Ou ao contrário, né? Tem criança que admira o pai, às vezes até faz a mesma profissão, a faculdade, né? Que o pai... Então, eu não diria assim que a gente tem uma porcentagem, né? Mas nós temos ali... É genética um pouco já, né? Porque como é que daí... Eu não sei, né? Não sei, às vezes eu não sei se você Pode falar. Mas como é que é essa psicologia, ou não sei se é isso que vai explicar, o psicanalista, ou a psicanálise vai explicar. Mas como é que a gente explica uma pessoa que não teve a convivência com a mãe ou com o pai ser parecido? Ótima pergunta. Ótimo, nossa, excelente. Adoro o desafio. Assim, no comportamento, no caso. Por você não teve comportamento, né? Não teve, né? Então, assim, o que acontece? Eu tenho várias explicações sobre isso. Na psicologia, claro que nós temos levamos em consideração o fator genético. Né? A gente não pode descartar isso. Mas, como a minha base é a psicanálise, né? O que eu trago, então, para responder essa tua pergunta? Eu trago que até na vida uterina, né? Ali quando, inclusive, o bebê está na barriga, né? Como agora eu tô gestante. A gente não falou, né? Mas já tá trazendo ali uma herdeira, né? Isso, exatamente. A nossa Jujuba. A herdeira. Né? A Júlia. Então, assim, eu diria que na vida uterina da criança, muitas coisas que a criança sente é advindo da mãe. E advindo daquilo que ela tá vivendo. Né? Então, assim, não que ela vai lembrar, nossa, quando eu estava no útero da minha mãe. Não é sobre isso. Mas ela vai trazer isso de uma forma inconsciente. É como se todas essas informações ficassem no inconsciente e ali, conforme ela fosse crescendo, o inconsciente vai se manifestando, vai trazendo essas informações, né? É claro. Só mesmo você fazendo também a terapia, né? No caso, a análise, né? Para entender o que o teu inconsciente está querendo falar, o que ele está querendo, né? De que forma que ele está querendo se manifestar. Mas eu diria que, respondendo, né, essa tua pergunta, desde a vida uterina. Então tem muito da psicanálise nisso aí, né? Do inconsciente, né? Exato. Ele é implacável, né, gente? Tem uma frase do Freud que fala, né? O inconsciente, ele sussurra, mas ele exige ser ouvido. Ele pinga na cabeça, né? E dali você não sai. Você vai sonhar, você vai ter atos falhos, né? Às vezes a pessoa confunde, não que seja só assim, né? Mas confunde uma coisa com a outra na hora de falar, ou até um nome com outro, né? Eu já vi situações na sessão que eu peguei o paciente no pulo, né? A gente fala, né? Que é justamente quando um paciente estava falando lá do quanto que a namorada dele era de determinada forma. E em algum momento ele falou o nome da mãe. Mas a fulana de tal deu... Mas a sua namorada não é... Né? Com outro nome? Dele... é verdade. Daí tem aquela história, né? Que daí você busca... que a gente vê muito isso também, né? Você busca o comportamento... No caso, uma pessoa que seja mais parecida com sua mãe Olha, é daí que vem, como eu disse, né? Todo ditado popular, ele tem um porquê de existir, né? Aí isso é mais ditado popular mesmo. É um ditado popular, né? Só que assim, ele surgiu de alguma teoria,
né? Que foi meio observada, né? Exatamente. Nada surgiu do nada, né? Inclusive, eu tenho essa frase no Instagram, nada é do nada, né? Verdade. Por quê? Porque tem um embasamento teórico lá dos psicanalistas, né? Dos psicólogos que dizem que é muito comum, não é uma regra, porque às vezes acontece o contrário. Às vezes a menina procura alguém para se relacionar com as mesmas características que o pai. Ou alguém para se relacionar com características totalmente diferentes do pai e assim vice-versa, o menino também, né? Porque daí, nesse caso, no segundo que você colocou, ela não admirava de qualquer maneira, ou não, né? Na verdade, ainda continua tendo um vínculo, porque a relação entre amor e ódio, ela é assim, ó, é grudadinha. Então o amor e o ódio andam aqui. Tem essa característica da pessoa buscar, seja o homem ou a mulher, buscar as características inversamente do Claro, com certeza. Ó, já teve muitas situações assim que eu atendi, principalmente de relacionamentos abusivos, né? Que acontecem na maior parte com mulheres, em que as mulheres, elas se relacionavam com os parceiros ou parceiras, né? Que tinham ali uma estrutura de personalidade totalmente diferente do pai que elas tiveram, da mãe que elas tiveram, né? Então, isso diz sobre algo. Em sessão ali, no atendimento, o que nós descobrimos ao longo, né, da terapia? Descobrimos que ela ainda carregava muitas dores e muitas feridas da infância. Da convivência, né? E para ela entender o porquê, porque tem aquela famosa frase, dedo podre, já ouviu falar? Mas eu tenho dedo podre, né? Eu só escolho pessoas ruins, eu sofro por isso, ninguém serve para mim e tal. Gente, isso tem uma explicação, né? Então, assim, na verdade, todo comportamento que a pessoa repete, sabe? Toda atitude ali que a pessoa repete, só tô escolhendo esse tipo de pessoa. É um perfil que, querendo ou não, inconscientemente, isso não é consciente, tá? Ninguém vai chegar e falar assim, eu vou escolher esse pra eu sofrer de novo. Isso. Isso não existe, né? Ninguém quer sofrer numa relação. Então, geralmente as mulheres, né, os homens também, tem situações, mas a maior parte das mulheres acabam se colocando em situações muito parecidas umas com as outras. E na terapia, nós conseguimos entender que é a forma com que ela lá atrás conheceu o amor. Então, se você cresce num ambiente em que o amor é manifestado para você gritando, você é isso, é aquilo, né? Ou tendo atitudes assim mais agressivas e depois falando que ama, sabe? Essas atitudes de amor sofredor mesmo, né? Que hoje em dia também... amor, eu falo amor sofredor porque não deixa de ser uma forma de amar. Mas hoje em dia nós temos o nome relações abusivas, né? Então, é muito comum que o adulto, a adulta lá, replique essas manifestações de amor. Relacionamentos Isso. E tem muito isso, nossa, né? Olha, isso faz com que a pessoa sofre muito, porque mudar toda essa linha de pensamento exige muito da pessoa. Exige ela parar de... eu acho, né? Sim. Parar de pensar, parar de fazer a escolha do jeito que ela tá fazendo, né? Ela tem que rever. E daí tem que fazer terapia, né? Como que foge? Não tem como fugir. É verdade. Por isso que é bom terapia. Eu já pensei que tem que fazer terapia já, mas... por outros motivos, mas não nesses aspectos, mas eu já pensei em fazer terapia. Olha só. A gente guarda muita coisa ali, né, Ricardo? Eu guardo muita coisa ali, né? Dá pra fazer um episódio de acumuladores. Do acumuladores? Dá sim. Eu não sei se eu mostro ali pra ela depois. Não, acho que não vou mostrar, não. Então tá. Por isso que é bom. Tem que fazer terapia, então, né? Ó, pessoal, façam terapia, viu? Você vê a importância, né? Eu sou suspeita. Sempre quando eu abro os stories lá pra falar, né, com as pessoas e também com os pacientes, eu falo, gente, não é que eu puxo a sardinha pra terapia, né? Precisa, mas né? é necessário. A gente vai um exemplo. A gente vai no dentista pra tratar do dente. A gente vai no cardiologista pra tratar do coração.
E por que a gente não vai na terapia para tratar da nossa mente? Né? Uma coisa assim que é necessária hoje em dia, porque se nós não tivermos equilíbrio, né? Do jeito que está hoje, né? A ansiedade, isso aí que nós estamos conversando aqui, não é um problema da ansiedade do que nós estamos vivendo hoje, né? É um problema que já existe há muitos anos. Nossa. Ele já vem fora tudo essa coisa de ansiedade, essas coisas aí, né? Que a gente pode fazer um episódio só disso, né? Nossa, inclusive isso dá um tema, né? Dá um tema, a gente pode até marcar. Como a adolescência... E daí, como a adolescência é um período crucial para formação da identidade. Muito. Inclusive, tem muitos estudos que falam que na adolescência tem uma confusão ali de como que nós conseguimos ver esse adolescente, né? Na questão da sua identidade, porque ele se questiona muito, né? É na adolescência que nós vemos, assim, o adolescente experimentando várias opções, né? Será que eu gosto disso? Principalmente com relação à sexualidade, né? Ele vai construir ali a sua sexualidade. Então, a gente precisa ter um olhar muito delicado e atento para o adolescente, para que nós não o diagnosticamos precocemente. Pode ser uma fase que ele está passando, né? Como algo natural do ser humano. Assim como aquelas fases lá da infância, tem as fases da adolescência também. Tem as fases da adolescência também, né? Tem a rebeldia ali, não com esses termos, né? Mas assim, de um modo mais simples falando, tem essa rebeldia, tem a mudança de identidade. Então, a família fala, nossa, mas era tão quietinho, não falava nada, agora tá falando, né, horrores. Ou, ao contrário, né, falava com todo mundo, era desinibida, e agora tá aí enfiada no quarto, né? Então, nós temos muito essa demanda, né, no consultório. Por quê? Porque justamente o adolescente, ele tá procurando se identificar. E dentro da casa dele, a princípio, não é o momento, não é o lugar que ele vai se identificar. Ele vai se identificar com os amigos. Com outras realidades, né? Que exatamente. Com outras pessoas. Daí ele vai ver as outras possibilidades, né? Que tem, né? Por aí. E isso mesmo. Porque para o adolescente, isso é muito característico, né? Dessa fase. Os pais não são um ponto de partida de identificação. Né? É muito raro que um adolescente, numa roda de conversa, fale, nossa, olha, mas meu pai, ele é isso, ele é aquilo, minha mãe. Muito raro que eles vão trazer isso. Não porque eles não gostam dos pais. Às vezes os pais chegam no consultório tão desolados, assim, sabe? E eu acolho também essa demanda, né? Falo, olha, não é sobre vocês. É sobre ele. É sobre a fase que essa pessoa está passando. Isso vai passar. Porque daí, às vezes, eles querem mostrar pro pai alguma coisa. Tem isso também, não? Tem também. Eu quero, olha, pai, como independência. É que... Assim, ele vai falar, né? Mas lá no subconsciente, ele vai, olha aqui, pai, como é que eu consegui e tal. Provar, né? Provar, falar, olha, eu tô indo, né? A gente fala, assim, que o adolescente, ele passa por fases muito parecidas com a da infância. Porque o adolescente tem uma dificuldade muito grande de lidar com a frustração. Né? Voltando naquele assunto que a gente estava. Exatamente. Né? Então, cabe muito bem nisso que você acabou de falar sobre querer provar para os pais, né? Eu sou independente, então eu vou lá e faço e aconteça. Mas quando ele vai fazer e acontecer, não é bem por esse caminho. Né? E por isso que a terapia ela é importante também nesse processo, porque a terapia ela vai ajudar o adolescente a entender que, tudo bem, você quer provar para os seus pais, não tem problema, mas quais são os recursos que você tem hoje? Até que ponto você consegue ir hoje? Né? Eu quero trabalhar, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Não, tudo bem, não tem problema. Mas o que você pode estabelecer, inclusive eu até usei hoje essa frase, né? O que você pode estabelecer de metas para hoje, para daqui 6 meses, metas mais realistas. Que às vezes o adolescente, ele acaba se perdendo naquilo que ele quer. Porque justamente é uma fase de construção de identidade. Né? Então, por isso que é bem importante ali esse processo também terapêutico, né? E quando a pessoa já é adulto,
ele tem como... não vai voltar... Ele volta para esse tipo de... Não volta. Volta? Olha, quantas vezes a gente já presenciou adultos com comportamentos... De adolescente. De adolescentes, lá de trás, anteriores. Adultos com comportamentos infantis. Isso tende a rodo, né? Para não falar outra coisa. Mas assim, não nos comportamentos infantis, mas comportamento de desenvolvimento da adolescência, por exemplo. Ele quer construir a própria escolha da profissão, por exemplo. Isso. Né? Às vezes ele está lá, já é adulto, já é pai, já, enfim, já é quase vô. Ele quer se descobrir de novo, mudar de profissão. Isso que é bom, né? Não, é ótimo. Mas não é caracterizado aí fase de desenvolvimento, não, é outra. Daí já vai lá a vida adulta, daí já. Na vida adulta, tá. Né? Porque assim, querendo ou não, uma fase meio que fala sobre a outra, né? Então, se nós temos um adulto ali, eu vou trazer essa situação para o consultório, né? Para vocês terem essa visão, né? Então, se nós temos ali um adulto que tem muitas características de um adolescente, está vivendo aquela fase da adolescência, né? Tem até uma frase que as pessoas falam, que me fugiu da mente, mas enfim, às vezes, quer comprar, sei lá, um carro esportivo, né? Uma moto, não sei o quê, quer fazer coisas que adolescentes têm prazer, né? Nós entendemos, assim, que não tem um mal sobre isso, né? Não tem. Só que, às vezes... acaba prejudicando quem está perto. Vai ficando mais exacerbado, assim? Sim. Né? E aquilo se torna uma obsessão pela pessoa. Então, voltamos à frase onde há excesso, há falta. Né? Tem exemplo, sim. Esses dias eu vi, acho que no Instagram, aí o pessoal, o sujeito com um carrão grande, ele tá para estacionar na vaga, já viu isso, não? Não. O rapaz tá pra estacionar na vaga, ele chega assim, tipo, ponto assim, daí o cara sai, aí vem outro e fup na vaga. Só que daí eles não falam o que estão brigando ali, eles falam exatamente aquilo que o subconsciente diria, né? Deve ser bem engraçado. É muito engraçado, eu vou mandar pra você depois. Manda. Então aí no final, assim, que é onde eu me lembrei, né? E chega um sujeito com a caminhonetona grande, né? Daí ele fala, eu podia falar não sei o que tal pra você, mas é porque eu tenho esse carro grande aqui, é porque eu tinha falta de não sei o que. E daí ele fala exatamente, eles falam tudo a verdade mesmo, né? Sim! E daí o pessoal que compra um carrão bem alto, tal, não sei o que, é porque ele tem aquela situação. Então isso na vida adulta, isso é bem presente, então? Muito presente, né? Eu já recebi, assim, situações em que o paciente... Isso acontece muito com os dois públicos, tanto quanto homens quanto mulheres, né? Que as pessoas falavam assim, eu tô perdendo pessoas queridas ao meu redor porque eu quero fazer isso. Porque eu quero ter isso. Né? Porque as pessoas ao redor, elas não vão, às vezes, compreender o que está passando ali na mente da pessoa, né? Que está do lado. Então, o que nós entendemos aqui na adolescência, não foi trabalhado algumas questões que deveriam ser trabalhadas. Quando eu falo trabalhadas, eu quero dizer pensadas e passadas por um processo, né? O processo de quê? De entender... de ter algumas conclusões da vida, né? Da mesma forma lá que em infância, você vai passar por um processo e você vai ter algumas conclusões daquela fase, a adolescência também. E quando isso não é bem trabalhado, por exemplo, quando a vida adulta surge muito cedo na vida de um adolescente, isso acontece. Esse adolescente deixou de viver aquela fase. Ele pulou de infância para a vida adulta. Então, a gente imagina que, é um adolescente maduro, né? Olha só, ele já tem... Ele tem 20 anos e já tem casa, já tem carro. Que, inclusive, é uma das premissas que, atualmente, se prega muito em Instagram, em TikTok. E que eu me preocupo muito com isso. Né? Das pessoas tão cedo já terem tantas coisas. Não porque é ruim, jamais. É bom você ter coisas, é bom ter conforto. Quem não quer ter? Mas porque isso
traz para a pessoa uma responsabilidade, talvez que não é daquela idade. Você pula etapas, né? Pula etapas, exatamente. Então, o que nós entendemos? Geralmente, quando tem um adulto que está passando por uma fase que é de adolescente, significa que lá atrás algo foi pulado, algo não foi trabalhado, né? Essa semana aí, eu fiquei pensando muito sobre isso. Numa situação que se apresentou. E eu falei, mas por que eu faço assim, né? Tal coisa. E daí eu pensei em fazer terapia. Porque a gente não sabe, né? Então tem alguma coisa errada ali. Porque a maioria das pessoas não é assim, né? Eu fiquei pensando. Aí eu coloquei, não, se tem alguma coisa errada, porque será que eu faço desse jeito, né? Será que tem conserto? E aí, tem que eu pergunto, tem conserto? Tem como consertar isso? Sempre tem. Eu não diria que isso é um erro ou que isso é um defeito para ter um conserto. Porque né? Esse último exemplo que você falou é muito importante isso aí. Porque quantas pessoas acabaram indo embora cedo de casa. Eu fui embora cedo de casa e acabei me desenvolvendo em algumas partes, outras não, né? Sim. Então, tem muito isso aí, né? O pessoal às vezes tem que trabalhar cedo para ajudar em casa. Muito. E aí pula essas etapas, né? E lá na frente vai trazer algum... Não que seja ruim, péssimo, mas que vai trazer um... Ele vai perceber que tem alguma coisa errada ali, né? Igual eu percebi ali. Vai. E traz uma angústia. Eu diria que essa é a palavra, angústia. Porque faz com que você se perceba querendo algo que não se encaixa mais para tua idade ou para o teu momento. Se encaixaria lá atrás, né? Então, isso gera angústia quando a gente quer algo que não faz tanto sentido no meio em que vivemos, né? Então, assim, é muito normal. Essas angústias nós vamos ter. Eu garanto que né, na minha terapia já tive, e talvez eu tenha mais vezes, você já tem, o Bruno tem, todo mundo tem, né? Então, assim, é muito comum da vida humana a gente se deparar com essa situação. Eu diria que não é um defeito, por quê? Porque é uma maneira de existir no mundo, né? Na psicologia, a gente não vê assim, talvez como algo a ser consertado. A gente está vivendo, construindo a história da gente. Exatamente. Né? Você tem opções. A gente sempre tem opções. Então, se isso está te angustiando, o que eu sempre falo para os meus pacientes? Que aquilo que te angustia, você tem uma responsabilidade naquilo. Dá para mudar, né? Dá para mudar, né? Então, você tem que parar e pensar. Até que ponto eu posso mudar isso? Até que ponto isso depende de mim ou isso depende do outro? Para você entender o que você pode fazer e o que você não pode fazer, né? Às vezes tem gente que chega lá no consultório, mas eu quero que aconteça isso, agora que eu estou na terapia com você. Mas pode de poder ou pode conseguir fazer? Depende. Vou dar um cenário para você, né? O que acontece em muitas situações? Pacientes com demandas familiares, né? Eu não me dou bem com a minha mãe ou com meu pai e eu, né, tenho uma dificuldade muito grande de conviver com eles, né? Então, assim, se essa pessoa tem uma dificuldade muito grande de conviver com os familiares, o que ela pode fazer para melhorar essa convivência? Depende só dela? Não depende só dela, né? Porque se ela estiver tranquila, mas vai lá o pai ou vai lá a mãe e perturba, fala bem essa palavra, né? E perturba, não está dependendo só dela, mas depende dela algumas coisas. Impor limites, dizer não, se expressar, dizer o que sente, se afastar, às vezes é necessário, né? Muito, né? Então, às vezes tem casos que eu falo assim, olha, já pensou na possibilidade de uma independência financeira? Né? Não que talvez você consiga agora, mas é algo para se planejar, é algo para se pensar, né? Justamente por isso, porque às vezes é necessário. E o papel da família e da escola no desenvolvimento emocional das crianças? Como é que a gente coloca isso aí? Eu diria que é essencial, né? De que forma que a família, né, a escola pode ajudar esse ser humano que está em desenvolvimento, né? Compreendendo que a família e a escola, cada um tem o seu papel,
né? Às vezes, as famílias chegam no consultório com a síndrome da onipotência, onipresença, onisciência. Eu quero ser tudo na vida do meu filho, né? E não é possível, gente. Cada um tem que fazer o seu papel, né? Então, o que a família pode fazer? Escutar, entender, né? Até que ponto eu posso ajudar, até que ponto talvez eu preciso de uma ajuda especializada em algo, né? A escola, a mesma coisa. A escola, quando identifica determinada dificuldade da criança, determinado comportamento, ela vai direcionar, né? Ela vai ali falar sobre aquilo que compete a ela, inclusive isso lá na escola também. Eu tenho essa vivência, né? Nós falamos sobre aquilo que nos compete de forma cognitiva, né? De forma pedagógica. Mas, se a criança precisa de algo além daquilo, né? É a família que tem que dar esse suporte. É um profissional especializado que tem que dar esse suporte. Então, eu diria que a família precisa entender que ela não vai dar conta de tudo que acontece na vida daquela criança, né? E que, hoje em dia, ainda bem, nós temos ajuda para isso, né? Nós temos opções aí de pessoas especializadas, de pessoas que amam o que fazem, e que podem ajudar, né? Não sofram sozinhos. Por isso que a família é importante fazer terapia junto com a criança. Eu sempre oriento. Ou que seja jovem, né? Isso. Até porque, como eu disse para você, até um pouquinho antes, quando a gente estava falando da vida adulta, ali na fase da vida adulta, nem tudo aquilo depende de uma pessoa só. Né? Então, principalmente com os jovens, os adolescentes ali, é importante a família também estar nesse processo de terapia para entender também até que ponto, o que a família pode falar, o que não pode, qual que é o papel. Exatamente. E tem, assim, é bem gostoso, agora me lembrei que tem agora, recentemente, 3 pessoas da mesma família fazendo psicoterapia. Seria ótimo, né? É a coisa ideal, né? A situação ideal. Porque existe aquele pai ou a mãe que a criança está fazendo terapia. Porque alguém resolveu, não, eu vou pagar para você, né? Porque os tios, ou a avó, ou alguém falou assim, o padrinho, sei lá, um amigo, falou, não, eu pago para você o que você quer fazer. Aí a pessoa faz. E quando a mãe acha que é uma loucura fazer terapia, né? Porque tem, né? Não tem isso? Ou você tem. O que você diz aí para esse pessoal? Porque às vezes o pessoal vai assistir o programa aqui, que está assistindo, que é do conhecimento. Sim. E daí o filho dela faz, ou... Enfim, que as pessoas colocam no lugar. Ou o filho dela faz, o pai acha que é loucura, ou a mãe acha que é loucura, ou a mãe tá fazendo, o filho acha que é loucura, né? A mãe tá ficando louca. Olha, eu diria assim que na minha função ali, eu não dou colher de chá, né? A gente não pode omitir algumas coisas, a gente tem que falar a verdade, né? Então, quando eu percebo que tem uma resistência muito grande por parte da família, ou até um preconceito, né? Terapia é coisa de louco, terapia é isso, terapia não é de Deus, né? Isso sempre, às vezes a gente... né? Religiosamente eles falam, não, tem que orar mais, né? Isso é falta de Deus. O que eu faço, né? Eu chamo esse familiar resistente para conversar. Né? Então, eu chamo ali e falo, olha, sabe como que funciona a terapia? Né? Você já passou por isso? Uma conversa descontraída, nada de julgamentos, não vou armada nem nada, né? Até mesmo para fazer com que a pessoa compreenda que aquilo é importante, né? Às vezes a pessoa, ela não sabe, né? Tem gente que vai entender, tem gente que não vai entender, né? Por isso que tem uma psicanalista que eu gosto muito, inclusive que eu tive aula com ela na faculdade, tenho muito orgulho dela e me inspiro nela, que é a Ana Sui. E ela sempre falava nas aulas de psicanálise que a terapia, no caso, né, a psicoterapia, ela não é para todo mundo, né? Ela comentava isso. E a gente meio que se questionava, como assim? Não é para todo mundo? Como assim? Não é acessível? Não é sobre ser acessível. É sobre você aceitar passar por um processo que dói, um processo que angustia, porque você vai ter que falar das suas dores, você vai ter que vencer aquilo ali, né? Então nem todo mundo está aberto a essa possibilidade,
Por isso que muitas pessoas começam a terapia e saem. Ou não dá conta de continuar, né? Porque dói, não é confortável fazer terapia. Né? Tem até, eu acho que um Reels da Luana Piovani, que viralizou dela falando que terapia não é fácil, terapia... ela falou várias coisas, inclusive, sobre terapia, né? As pessoas, às vezes, até julgam, mas não é sobre isso. Não é fácil você falar das suas dores, você cutucar suas feridas. Principalmente para outra pessoa, para outra pessoa ajudar. Isso. E isso dentro de algumas comunidades, né? As religiões... dentro das igrejas, ou às vezes dentro de algumas famílias tradicionais, né? Você nunca pode falar, né? Nada para ninguém. Não, você não vai falar nada lá. Né? Às vezes a pessoa sai de casa e ainda recebe a recomendação, né? Você não vai falar demais. Né? Exatamente. Exatamente. Vamos ficar sabendo lá a nossa história. Mas para quem não conhece pensa que é fofocar. O psicólogo, ele mal, tem né? algumas éticas, né? Você podia falar um pouco disso aí, né? Com certeza, né? A pessoa já sabe, mas é bom, né? Reforçar, claro, né? A ética do profissional, né? Então, assim, o que é importante do nosso trabalho, né? Como psicólogos ali, a ética, ela vai reger o nosso trabalho. Né? Se nós não formos éticos, você não constrói vínculo de confiança com o teu paciente. Né? Você não constrói uma reputação ali do teu trabalho. Né? Tanto que nós temos ali, não só na psicologia, mas em outras profissões também, casos em que o psicólogo falou a sessão que teve vamos imaginar que atendeu um adolescente e falou tudo para os pais. Como que esse adolescente vai confiar no psicólogo? Não existe isso. E ele pode ser punido também, né? Tem isso, né? Com certeza. Porque tem um conselho aqui que é o CRP? Isso mesmo, Conselho Regional de Psicologia. Né? Então, assim, nós temos algumas orientações, não são poucas, são muitas, inclusive, né? Sobre os nossos deveres como psicólogo, né? O que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, o que eu posso falar, o que eu não posso falar. Em qual momento eu posso, sim, quebrar o código de ética. O sigilo, né? O tão famoso sigilo entre paciente e terapeuta, né? Eu diria que o momento em que você pode quebrar esse sigilo é quando você percebe que o paciente está em risco, né? Então, ideações suicida, tentativas de suicídio, né? Então, isso configura uma possibilidade de risco, né? É dever. Aí não é uma vergonha para o psicólogo, é um dever, né? Ele quebrar esse sigilo para oferecer ajuda para aquela pessoa. Porque entende-se que ela não está bem o suficiente para fazer aquilo com a própria vida. Né? Isso, exatamente. Em risco iminente. Pode causar tanto risco para ela ou para as outras pessoas. Ou se tem um crime acontecendo, alguma coisa assim, exatamente, né? Então, nós somos amparados ali pelo CRP, né? Pelo Código de Ética ali, a poder fazer essa infração, digamos assim, né? Nós temos essa função. Porque nosso atendimento e nossa prioridade é zelar pela vida daquela pessoa. E se a gente não falar, nós não estamos cumprindo com isso. Justamente, é bom falar isso aí. A gente teve aqui entrevistando o conselheiro do Conselho Regional dos Técnicos, né? Técnicos industriais. E muito se falou disso aí, né? Nas atribuições e tal deles. E tal. Então, tem aquele código, o conselho, ele protege, não o profissional, protege também o profissional, mas ele protege aquela pessoa que vai tomar aquele serviço, né? Ah, sim, isso. Né? Também, né? Ele protege o profissional, mas também protege os dois ali, os dois lados. É muito importante isso aí, legal. E a psicoterapia pode acelerar ou direcionar o desenvolvimento pessoal? Pode? Tem isso? Olha, eu diria que ela mais direciona do que acelera. Né? Por que a psicoterapia direciona? Porque você acaba tendo mais cedo, né? Mais cedo no sentido, assim, de que talvez você só teria alguns conhecimentos, algum amadurecimento pessoal, né?
com a idade, que é o que acontece na maioria dos casos, né? Conforme você vai envelhecendo, você vai tendo mais amadurecimento pessoal, emocional, né? Mas a psicoterapia, ela te ajuda a ter essa visão sem que você perca tanto tempo da tua vida, né? Então, eu vou substituir a palavra acelera, né? Eu vou dizer assim que a psicoterapia, ela te ajuda a ter um olhar melhor e mais complexo sobre a sua vida, sobre as suas escolhas, sobre as pessoas que estão ao seu redor, né? Porque ela parte de um processo de investigação, né? Então, toda investigação, ela requer uma pergunta, uma resposta, né? E a gente vai trabalhar nesse processo. É legal, porque daí você não vai acelerar, né? Porque se você acelerar é você ir para frente, né? Você vai se entender no momento que você tá, né? Exatamente. Acelerar é meio que pular fases, né? Que daí vai criar outro problema lá para frente. Aí não dá. Aí não dá, né? E qual que é o conselho que você daria para quem quer fazer psicologia? Quem está pensando aí em fazer psicologia, gostou, leu lá aquele livro lá? Olha, para quem está pensando em fazer psicologia, compreenda assim que você vai precisar lidar com um ser humano, né? Então, eu lembro agora, impossível não lembrar de uma frase do Jung, que ele fala assim, conheça todas as práticas, domine todas as teorias, não sei se é o certo, eu vou lembrar com as palavras, mas é assim, conheça todas as práticas, domine todas as teorias, mas ao tocar numa alma humana, seja apenas outra alma humana. Né? Então, assim, o que ele traz para nós? Né? Justamente isso, de você ter paixão por aquilo que você está se propondo a fazer. Não é só sobre conhecer teoria, não é só sobre dominar a prática, né? Porque isso qualquer um pode fazer. Mas será que é qualquer um que pode ter paixão por acolher a demanda do outro? Será que é qualquer um que pode ter paixão e empatia pelo sofrimento do outro? Né? Porque quando a gente faz um curso assim, que é humanas, né? Humanas, né? Faz um curso de humanas, a gente fica mais empático mesmo, né? Muito. Eu sou da área técnica, toda a vida na área técnica, eletrotécnica, eletromecânica. E quando eu fiz segurança do trabalho, técnico de segurança do trabalho, eu tive um impacto, assim, né? Foi pequeno, mas foi um impacto porque o técnico de segurança do trabalho trabalha diretamente com pessoas, né? Ele gera, ele é a situação, do acidente. O Bruno fez esse curso também, né? Para você, tem que chegar no sujeito, oferecer um IPI, dar um treinamento, eu dou treinamento também. Eu vou dar um treinamento, você tem que chegar de uma maneira ali, né, e tal. E tem as maneiras, né, de você falar. E a gente que é mais técnico, mais acostumado a mexer com máquina, né? Exatamente. E daí, como que vai falar? Pessoas? Que daí eu falei lá do livro e tal. E tem um livro, alguma coisa que você pode indicar, que você gostaria de indicar? Claro. Série, sei lá. Nossa. Ixi, a série eu não vim preparada aqui, mas assim... mas tem muitas... Eu gosto de coisas mais atuais, assim, como... Claro, tem vários públicos, né? Tem um público que já está ali na psicologia, fazendo psicologia, estudando, né? Então, eu indicaria ali algumas leituras como Freud, Melanie Klein, Lacan, né? Winnicott, que são autores que trazem bastante essa raiz da psicanálise, né? Essa raiz da psicologia também, esse olhar, né? Mas, para quem, né, gosta ali de esporadicamente ler, e também para os universitários aí que estão desejando ler algo mais descontraído, eu gosto muito das leituras ali do Christian Durkheim, acho que é isso a pronúncia, que ele traz sobre a psicanálise de um olhar mais diferenciado,
né? Ele traz sobre como que a psicanálise se aplica nos tempos atuais, nos tempos modernos, né? E tem vários livros dele. Sempre estou compartilhando um livro, uma série que eu tô lendo, que agora aqui de mente eu não lembro todos. Mas eu gosto muito de alguns autores, né? Eu gosto da autora da Maria Homem também, que ela faz, né, uma leitura bem gostosa, assim, ela traz as leituras de Freud juntamente com outros autores, que é bem gostoso de ler. Também tem Christian Durkheim, que ele fala ele traz a psicologia e o psicanalista, né? O palhaço e o psicanalista, um dos livros dele. E tem vários, né? Ele trouxe muitos livros, inclusive, ali no período da pandemia também, para nós lidarmos com todas essas angústias da vida, né? Então, antes da pandemia ele já escrevia, inclusive, mas tem bastante, depois ali deu essa ascensão, né? E eu gosto muito também da Ana Sui Cesarino, que ela traz, inclusive essa que foi minha professora, né? Ela traz ali uma perspectiva de como que nós aprendemos a amar, uma perspectiva do amor, né? Lembrando que não só aquele amor de relacionamento, mas como que nós lidamos com as relações, o afeto na vida. E também ela traz ali no livro dela recente, A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão. É algo maravilhoso, é um livro que fala sobre vazios, sobre faltas. Então, eu diria que todo mundo poderia ter essa leitura ali na cabeceira da cama. Eu acho bacana essas leituras, porque agora eu li pouco, mas eu já li mais. E a gente acertar um livro assim, bom... Gostoso de ler, né? Mas é indicado mesmo. Exatamente. Exatamente. Que eu sempre peço aí. E onde que o pessoal te encontra nas redes sociais aí? Qual que é o teu endereço? Daí a gente coloca ali embaixo. Perfeito, perfeito. Então, assim, eu tô lá no Instagram, eu vou compartilhar meu Instagram profissional, que é _ né? Psique, que é psicóloga, né? Mas é Psique, né? Isso, Psi, _ Josi da CW. Então, depois eu vou escrever ali pra você certinho. Mas Psique com... Ele vai só até o Psi. PSI, né? PSI, _ o tracinho, José, normal, da CW. Tá. Então, depois eu deixo certinho ali. Na hora de digitar, eu boto lá. Fechou. E ali o pessoal encontra você e tal, pode fazer as tão sonhadas terapias. Olha só! Fazer a terapia lá com ela, lá pode... Sim, e eu compartilho também algumas vivências do meu cotidiano. Eu sempre tento trazer a psicologia como algo mais humano. Natural. Né? Então, eu compartilho também situações do meu dia a dia, trazendo essa naturalidade mesmo, não ficar tão enrijecido com teorias, com práticas. Claro que trago, como eu disse para você, né, alguma indicação de uma série, de um filme, né? Tem vários filmes ali que eu tenho um destaque lá só de filmes, só de séries, só de livros, né? O que eu achei daqueles livros. Então, eu tenho lá descrito, né? Então, acesse lá e também, se você quiser, né? Fazer Entre em contato. Atende online? Atendo. Olha, atende online. Atendo online e presencial. Com ela lá e marca a sua consulta, né? Isso aí, fazendo um merchan. A gente se conheceu aqui, a mãe dela foi as pessoas responsáveis por fazer essas cortinas aqui pra gente. A gente se conheceu assim, né? Como que a vida aproxima, assim, né? De uma forma diferente, né? Eu vou trazer ela aqui também. Isso! Vamos ver se ela vai querer, né? Não sei. Então, muito obrigado pela tua participação aqui no podcast. Eu que agradeço. Podcast aqui que ressoa conhecimento. Você que tinha alguma dúvida sobre como é ser um psicólogo, o que esse psicólogo trata, até porque um pouco desse tema aqui, né, que vem muito com a infância, trouxe mais o desenvolvimento da criança, mas a gente não ficou muito na teoria, foi mais para o que está acontecendo, que é legal, né? Isso mesmo. Então, também a gente está aqui no Spotify, o pessoal que está ouvindo a gente. Que legal. Tem aqui no YouTube, tem no Spotify.
E muito obrigado, então, Josi, novamente pela sua participação aqui. Você já está convidado para participar aí de mais episódios sobre outros temas. Olha. Só que a gente tem um nenenzinho chegando aí, né? Tem. Pra esperar quando um que é esse pouquinho. nenê? Pra março. Ah, já tá aí. Tá, Mês que vem. tá aí já. Então a gente vai ter que esperar um pouco. Vamos. Porque agora tem esse período aí, né? Agora a atenção é pra ela, né? Acho que a gente deu prioridade para vir agora aproveitar, né? Isso, mas eu agradeço imensamente toda a oportunidade que a gente tem de trocar conhecimento, de falar, né, de fazer mais pessoas entenderem como que funciona a psicologia, desmistificando muitas coisas, é importante, né? Quem sabe as pessoas que ouvirem esse podcast, que visualizarem lá também, não possa ter uma visão diferente, né? Uma visão talvez mudada daquilo que tinha. Se compreender, né? Sim. Tentar se... E tem jeito, né? Ela falou que tem jeito. Claro. Então, muito obrigado, pessoal, por estar participando desse episódio, ter escutado até aqui, ter visto, né? Ou aqui no YouTube, ou escutado no Spotify. A gente pede para você que se inscreva no canal, envie esse podcast aí para o seu amigo, pro seu parente, pro seu pai, para sua mãe, que às vezes ele pode estar precisando dessas informações que tá aqui. Exatamente. Tá bom? Muito obrigado, pessoal, por essa participação aí. Abraço, fique com Deus.